Glória a Deus! Tenham um excelente dia na presença do Senhor e sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Primeiramente, vamos agradecer e orar a Deus Pai, pedindo proteção sobre nossas casas, nossa família. Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, pedimos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo que abençoe o dia de todos. Senhor, blinda nossa casa e família com vossa proteção, paz e amor. Senhor, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que os anjos do Senhor, nossos conservos, guardem nossa entrada e nossa saída, nosso deitar e levantar. Senhor, pedimos encarecidamente que nos cubra com o sangue do Cordeiro e que toda ferramenta planejada e preparada contra nós e nossas casas caia por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, para glorificar o nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, vivificar o nome do Senhor Jesus Cristo e enaltecer o Espírito Santo do nosso Deus vivo. Senhor, consagro-me ao Senhor e pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo peço que toda palavra que dita seja liberada e conduzida pelo Espírito Santo do meu Deus vivo e que pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo essa palavra seja penetrante no coração de todos que a ouvem e que ouvindo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, pedimos, em concordância, ligamos na terra e no céu, em nome de Jesus. Quem crê, concorde, liga na terra e no céu, diz amém. Bom, hoje nós vamos meditar em Êxodo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Êxodo 3, Êxodo 3, versículos 1 ao 10. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temia olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Deus. Amém. Bem, lendo Êxodo 3, nós percebemos que Deus sempre está querendo falar conosco e sempre está ouvindo nossos clamores. Muitas vezes nós não ouvimos Deus ou ouvimos, mas levamos a mensagem para outro contexto que nos interessa, ou porque nós não entendemos a mensagem, ou por não estarmos conectados mentalmente, fisicamente no mesmo contexto em que Deus quer falar conosco, ou seja, por não estarmos alinhados à vontade do Senhor, por não estarmos na mesma conexão, na mesma sintonia, posso assim falar. Deus vai falar conosco da maneira que Ele quer, não da maneira que nós achamos melhor.
Neste caso, Deus atraiu a atenção de Moisés através da sarça em chamas que não se consumia. Esse momento, Moisés ele já havia saído do Egito, já tinha casado com Zípora, filha do sacerdote Reuel de Midian, e estava em um ambiente propício. Ele morava na presença de um sacerdote, ou seja, devido ao ambiente, ele estava mais próximo a Deus, pelas companhias, pelo ambiente agora introduzido. E Deus pode falar conosco da maneira que Ele quiser, através de pessoas, profetas, ministros e através da própria palavra. Podemos ver através de diversos testemunhos que Deus se achegou a cada um de uma forma diferente. Deus sempre está querendo se relacionar conosco. Nós podemos dizer humanamente que todo relacionamento ele se inicia por interesse. Algo que me interessou naquela pessoa e que me é conveniente, mas nenhum relacionamento ele se mantém apenas com base no interesse. Para ser um relacionamento saudável, duradouro, ele precisa ter respeito, amor, fidelidade, intimidade. E a intimidade ela é um grau de relacionamento mais intenso, onde eu busco estar com a pessoa não só fisicamente, não só pelo que ela tem para me oferecer, mas porque eu gosto dela, porque eu amo ela, para conhecê-la mais profundamente, para saber o que ela pensa, os pensamentos dela, os desejos e sentimentos. Eu tenho interesse não mais pelo que ela tem a me oferecer, mas eu tenho interesse pela pessoa que ela é. O maior erro hoje em dia é ver os pais com os filhos podendo aproveitar o tempo, o momento presente, ao invés de estarem presentes em corpo, alma e espírito, os pais estarem apenas em corpo, porque a mente, a atenção está totalmente voltada para o celular ou para a aba infinita do Facebook, vendo a vida de outras pessoas que nem conhecem pessoalmente, enquanto a vida dos filhos, dos próprios filhos, estão passando despercebidas. E outras pessoas passam a fazer mais parte da vida dos filhos do que os próprios pais. E em Êxodo 3, a atenção de Moisés foi prendida por uma sarça em chamas que não se consumia. Isso se deu no Monte Horebe. O Monte Horebe ele pode ser considerado um templo, pois foi onde Moisés teve acesso a Deus, onde os 10 mandamentos foram escritos. Quando queremos ter um encontro com Deus, nós procuramos por um templo, uma igreja, porque é um ambiente onde foi erguido e consagrado um altar ao Senhor, onde pessoas se reúnem para glorificar, agradecer, declarar a palavra viva e eficaz do Senhor, e onde existe cultos, pregações, clamores, orações para exaltar o nome do Senhor Deus vivo, vivificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como é dito em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É um local onde qualquer pessoa pode acessar a presença de Deus de forma mais rápida, pois ali ele se faz presente. Você também pode acessar Deus da sua casa, de qualquer ambiente do trabalho, ou de qualquer outro local, e é justamente esse tipo de relacionamento, esse tipo de acesso que eu venho chamar a atenção na palavra. Moisés ele foi atraído no cotidiano, nos afazeres, ele não estava sofrendo nenhuma opressão, ele não estava chorando ou clamando, ele estava simplesmente na sua rotina diária. Ele foi ao monte de Deus, onde era propício a presença de Deus, e apareceu um anjo do Senhor em chama de fogo. Este foi um chamado de Deus, não uma súplica de Moisés. Foi o chamado de Deus para Moisés. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. O povo hebreu já estava clamando ao Senhor há muito tempo devido à opressão sofrida no Egito, e Deus estava com os olhos fitados em seu povo que clamava por salvação.
E em muitos casos o socorro, ele é imediato. Em outros casos, Deus está providenciando o socorro, mas independentemente, espera no Senhor, pois ele sempre ouve o seu clamor e está providenciando a sua cura e libertação. Deus ouviu o clamor do seu povo. E Moisés ele estava sendo preparado desde o seu nascimento, mas a convocação, o chamado, o acionamento do propósito de Moisés se deu quando ele matou aquele egípcio. Ele se posicionou em favor de justiça para libertar um hebreu, um irmão. E o que levou ele para o deserto era o que justamente estava atrelado ao seu propósito. Geralmente, o problema mais íntimo de uma pessoa, ele se torna o chamado, o propósito, quando a pessoa ela passa por esse problema, ela se posiciona e ela tem a capacidade de aprender, resolver o problema e com essa solução, ela retransmite para outras pessoas que estavam na mesma posição em que ela se encontrava. Ela retransmite a solução para as pessoas, a fim do que? De prevenir, resguardar, poupar, salvar e libertar outras pessoas do mesmo sofrimento em que ela passou. Libertar as pessoas do caminho árduo, penoso, através da solução que ela encontrou quando ela se posicionou. Um exemplo claro é um empresário milionário que ele pode quebrar a empresa, se vê destruído, sem nenhum dinheiro, e ele se mata, ele destrói a família dele. E pelo mesmo empresário, na mesma situação, ao invés dele se matar e se ver destruído, ele tem fé, se posiciona em Cristo Jesus e encontra meios para resolver aquele problema, e ele consegue se reerguer, e se reerguendo ele constrói novamente uma empresa melhor, alicerçada no que realmente importa, e passa a instruir outros empresários para não cometerem o mesmo erro, passa a instruir outros empresários a saírem da situação em que ele passou. E quando uma pessoa ela transborda na vida de outra pessoa, além de estar transformando vidas, ela está cumprindo o chamado, o propósito, e cumprindo o que a palavra de Deus diz em João capítulo 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Para cumprir este mandamento, nós devemos ser obedientes e servirmos a Deus, servindo aos nossos irmãos. As pessoas elas passam praticamente pelos mesmos problemas, porém de formas diferentes. E isso tem a ver com a cultura, valor, medo, crença, experiência. E nós não podemos de forma alguma menosprezar a dor do irmão, pois a mesma dor ela é recebida, sentida e externada de forma diferente, mais ou menos intensa. E isso vai depender de cada um. O que nos cabe como cristão é ajudar ao próximo, ajudar ao irmão a amenizar essa dor, amando, servindo, instruindo, aparando, amparando, sem enaltecer as falhas do irmão para justificar o local que ele se encontra, mas perdoando com bondade e misericórdia. Assim como é dito em Efésios capítulo 4, versículo 32, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos. Ou seja, eu cumpro o mandamento sendo obediente, temente, servindo a Deus, quando eu sirvo o meu irmão, e eu sirvo o meu irmão sendo benigna e misericordiosa. O pilar mais forte para um recomeço em nossas vidas, para sair de qualquer problema, é a fé e a palavra. Quando Moisés fugiu do Egito, ele não perdeu a fé. Nós percebemos isso quando mesmo em meio à tribulação ele permanece em fazer o bem. Isso é descrito em Êxodo capítulo 2, versículos 16 e 17. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Moisés, ele estava fugindo, não tinha onde morar, não tinha o que comer e nem beber.
Uma pessoa que passou pelo que ele passou, ele matou um egípcio para defender o irmão hebreu e foi questionado por outro irmão pela atitude que ele tomou. Emocionalmente, qualquer pessoa estaria abalado e ao ver os pastores expulsando aquelas mulheres, teria um posicionamento diferente. Qualquer outra pessoa se posicionaria em: eu não vou me meter no problema delas. Eu fui punido por tentar ajudar, não vou ajudar novamente. Cada um com seus problemas. O que eu ganhei até agora? Nada ajudando outra pessoa. Este é o pensamento de pessoas que estão abaladas emocionalmente, mas uma pessoa, quando ela tem fé e ela tem a palavra de Deus, ela se posiciona diferente. Novamente, a gente percebe o posicionamento de Moisés. Ele não perdeu o senso de justiça, ele não se vitimizou, ele não murmurou, ele levantou e defendeu o oprimido. No caso, as filhas do sacerdote. Não só as defendeu, como deu de beber ao rebanho. Incansavelmente, ele estava praticando o bem sem buscar algo em troca. Ele ajudava as mulheres sem interesse algum, pois ele nem sabia de quem elas eram filhas. Mas como a lei da semeadura ela é certa, a colheita ela já estava sendo preparada. A gente lê isso em Êxodo, capítulo 2, versículos 18 e 27. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, ao qual deu à luz a um filho e chamou ele de Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Servir é o ato de ajudar o outro como se estivesse fazendo para o próprio Cristo, e em muitos casos assim é. É o servir sem esperar nada em troca, com o que a pessoa necessita ou com o que possuímos de melhor para oferecer naquele momento. Mas, sem dúvida, a fé que habita em nós tem uma força de romper extraordinária e de ajudar a outras pessoas a acionarem a esse poder inabalável dentro delas, que também é a fé que habita em cada um de nós. O apóstolo Paulo ensinou em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O maior dom que nos foi dado é a fé. E saber que Deus está operando mesmo em meio ao caos e que tudo está no controle de Deus e que podemos descansar no Senhor, essa é a fé ativa, a fé atuante. E quando temos uma fé ativa, nós agradamos ao Senhor. Em Hebreus 11:6, percebam: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se eu tenho fé, eu creio que Deus existe. Se eu creio que Deus existe, eu quero estar na presença do Senhor constantemente. E eu quero agradar ao Senhor. E devido à fé que eu tenho, é me dado a busca pelo acesso ao Senhor. E essa aproximação a Deus, então, me permite com que o Senhor seja meu galardoador. O povo clamava ao Pai, e o Pai se mostrou a Moisés, que tinha como propósito libertar o povo de Deus. E a fé foi um dos pilares para manter Moisés nos caminhos de Deus. Isso é dito em Hebreus 11, 23, 24. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Ou seja, a vida de Moisés ela foi pautada em princípios e principalmente pela fé. Pela fé, nós passamos pelo processo. Pela fé, não deixamos de seguir os princípios de Deus. Pela fé, nós fazemos o que é bom e agradável aos olhos de Deus. E pela fé, nós permanecemos na presença de Deus. A fé é a força que Deus nos dá para combater muitos males em nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Deus deixa claro quando fala: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Deus sempre ouve os que buscam e os que têm fé. Devemos confiar e esperar, pois Ele está agindo a todo momento. Devemos constantemente acessar em todo momento, de dia nos nossos afazeres, à noite, orar, conversar, buscar a presença de Deus. Desejar esse acesso constantemente. Moisés, ele estava no palácio e tinha convivência com os egípcios e regalias que nenhum outro hebreu tinha. Ele era livre, tinha acesso ao rei egípcio e Deus poderia ter usado ele quando estava tudo tranquilo. Poderia sim, mas ele tinha intimidade com Deus? Ele demonstrou intimidade com o propósito dele quando se revoltou, quando se posicionou à injustiça praticada contra o seu povo e matou aquele egípcio. Então, fugindo, ele se casou com Zípora. Aí ele começou a ter relacionamento com Deus. Ele se tornou genro de Reuel ou Jetro, sacerdote de Midian. Se você não tem intimidade com Deus, comece a se relacionar com quem tem. E você vai aprender a se relacionar com Deus também. E muitas vezes Deus ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele vai colocar no teu caminho, no teu percurso, íntimos dele para te chamar para essa convivência. E o que nos cabe? A nossa disposição em sermos íntimos de Deus vai nos mostrar a disposição em realizar renúncias para andar com Deus. E a cada renúncia deixamos de ser quem éramos e passamos por processos que vai nos transformando até que será possível não nos verem mais, mas então verem apenas o Espírito Santo de Deus que habitará em nós. Se relacionar com Deus é muito mais que isso. A salvação ela foi dada a todos por Cristo quando seu sangue foi derramado na cruz do Calvário e para além de remir os nossos pecados, nos conciliar novamente com o Pai, nos dar esse acesso novamente ao Senhor Deus Pai. Deus deu o seu Filho amado para termos novamente esse acesso. Então vamos orar ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso para nos manter firmes em sua presença e acesso diariamente, e que para tendo o acesso venhamos ter o nosso propósito acionado. Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador e amigo, nossa luz, caminho e verdade, pedimos para a glória de Deus Pai que nos conduza através do Espírito Santo vivo, para sermos prudentes e guardarmos vossos mandamentos, vivendo a palavra de Cristo, servindo nossos irmãos, para que possamos cumprir nosso propósito pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, sermos vitoriosos em Cristo Jesus. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quem crê, concorda, liga na terra e no céu, diz amém. Glória a Deus. Excelente dia a todos na presença do Senhor.